O Capital, livro do Karl Marx, é a ideia do primeiro vídeo aqui para resumo de livros. E vocês podem perguntar, pô, vai fazer do Capital porque tu é socialista, tu é comunista? E na verdade não, muito pelo contrário. Vou fazer o vídeo porque tem uma concepção de que antes de a gente criticar qualquer coisa, a gente tem uma opinião sobre algo, minimamente a gente precisa entender sobre isso. E é por isso que eu estou gravando o vídeo. Então eu já li esse livro aqui e estou relendo agora para fazer o vídeo para vocês. A ideia é que eu faça vários, tá? Então o próximo depois que eu já tenho em mente é o A Mão Invisível do Adam Smith. E se vocês gostarem da ideia aí, coloquem nos comentários os próximos. Dito isso, seja bem-vindo ao canal. Sou o Marlon Vinícius e vou deixar a descrição aí do onde é que compra, se você quiser comprar. Mas bora lá. Esse aqui é o Capital, não é o livro, a primeira edição, né, o condensadão. Ele é o Extratos de Paul Lafargue, que é o genro do... Foi, né? Morreu. Que é o genro do Karl Marx. E ele fez junto com a Laura Marx. Então, ele traz as principais ideias ali do Capital geral. Então, bora lá. Eu vou iniciar o vídeo e vai ter parte 2. Eu vou montar uma playlist aí para vocês. Mas, primeiramente, Capital. Bora lá. O Capital, ele traz as primeiras, no primeiro cerne ali dele, ele é sobre mercadoria e moeda. E a primeira coisa é a moeda, tá? Aliás, a primeira coisa é a mercadoria. O que seria a mercadoria já na introdução? Seria um bem produzido pelo ser humano. E a mercadoria, ela se daria em dois sentidos, ou para consumo ou para produção. Dado que essa mercadoria ela precisa ter uma utilidade. Um bem que seja totalmente inútil, não tenha utilidade nenhum, isso ele não pode ser considerado uma mercadoria, ele não adquiriria valor de troca. É importante ter esses detalhes. Coisa que eu não falei. Aqui, primeira parte do vídeo, eu vou explicar o resuminho da parte que eu me proponho aqui a falar. Mas vai ter em algum momento opinião, tá? Mas eu vou avisar na hora que tiver opinião. Por enquanto é só livro, então, dado aí esse disclaimer, bora continuar. Então, precisa de utilidade. A mercadoria, ela precisa ter algum valor de utilidade, mas o que define o valor em si daquela mercadoria não é só a utilidade, é um outro fator. Por exemplo, se fosse só por utilidade, 1 quilo de trigo teria mais valor do que 1 quilo de ouro para os seres humanos, porque para a comida, em tese, vai ter mais utilidade para uma pessoa. Né? Mas não é só isso que define. É, além da utilidade, no livro traz o seguinte, que tem mais um fator, uma variável dentro do conjunto de determinar valor daquela mercadoria, que é o trabalho humano. Todo bem produzido ele exige algum grau de trabalho, e esse seria a segunda variável. Por exemplo, aí ele dá o exemplo aqui, vou pegar minha anotação, ele dá o exemplo da cadeira. Detalhe, precisa de um valor humano. Eu esqueci, esse exemplo é muito interessante para utilizar no contexto aqui. Precisa do trabalho humano para ter valor. Por quê? Por exemplo, a água e o ar, eles são itens de extrema utilidade, mas eles não têm valor de troca se não utilizar dispêndio humano. Então, por exemplo, quando passa-se a tubulação e traz a água para tua casa. A partir desse momento tem valor, mas antes só a água não tem valor de troca em si. Beleza. E como é que funciona esse valor na negociação, na troca? O livro traz da seguinte maneira: é muito comum a gente ver, por exemplo, vai numa feira, em um lugar, e vai falar sobre um marceneiro, um artesão. E ele tem duas cadeiras. Uma cadeira que é simples, quatro pés, e é toda reta ali, e ela custa X. E daí tem uma mais bonita, mais melhor, melhor, enfim, mais bonita ali, mais melhor construída, com um material um pouco melhor. E ele fala assim, ó, essa primeira é X e a segunda é 2x. Por que a segunda é 2x? Porque a segunda eu demorei 2 dias a mais para construir. Então ele
ele teve mais trabalho, ele se movimentou mais e por isso ele cobra a mais. Então aí é o valor da utilidade com o valor do trabalho que foi dispendido. Aí tu poderia pensar, mas daí qual que é o se um trabalhador ele fosse menos competente ou se ele fosse preguiçoso, em tese os produtos dele seriam mais caros, mas não necessariamente. Ele traz mais um conceito aqui dentro do livro, que é o de, deixa eu pegar o nome aqui exato para vocês, que é o de tempo socialmente necessário. Tô lendo as minhas anotações aqui, tá, galera? Sou humano. E eu não gosto muito de editar vídeos, então, se gostar, gostou, se não gostar também, tô nem aí. Seguinte, trabalho socialmente aceito. Socialmente, o trabalho que é necessário é a média, basicamente o que é a média dos trabalhadores consegue entregar aquela cadeira. Se a média consegue entregar em 2 dias, eu entrego em 3 dias, meu produto não vai valer a mais por conta disso. A não ser que, aí já entra em outros conceitos, mas não ser que eu empregasse mais algum tipo de valor dentro daquele item. Daí já não é livre. Pelo menos não nessa parte. Beleza, entendi isso. Então, a mercadoria tem o valor de troca pela utilidade que ela possui, ela tem que ter um mínimo de utilidade e pelo dispêndio que o trabalhador, quem produz aquele item, tem. Aí você pode pegar, aí tem uma frase aqui no livro interessante sobre a revolução, né? Por exemplo, da transformar a lã em tecido. Antes da revolução, antes das máquinas, demorava um tempo. A partir do que veio as máquinas da revolução, esse tempo caiu pela metade. Então é de se esperar, como tem menos dispêndio por conta das máquinas, o preço também vai diminuir. E isso aí ele até cita alguns outros, nessa primeira parte, ele já cita o Adam Smith e o Ricardo, então ele vai convergindo algumas teorias. Bom, do primeiro vídeo é isso aí, galera. Eu vou gravar os próximos e vou deixar numa playlist aí. Se você gostar, deixa o seu like. Se você quiser que eu faça mais, deixa aí. Se você quiser que eu faça menos, escreve também. Eu não vou fazer, mas e aí? O que você tem a ver, né? Gostou? Curte, não gostou? Dá dislike e compartilha aí com seus colegas. Até mais, valeu!